Boa tarde a todos. Né? Estamos aí na semana decisiva para a finalização dessa revisão. Na verdade, o Marcel, com a minha parceria, porque o Marcel que está liderando esse processo aí da Associação Brasileira de Física Médica, e eu faço a liderança disso dentro da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Né? Esse processo da consulta pública, começou em 2011, né, com uma primeira análise. Em 2015, a diretoria colegiada da Anvisa colocou a público duas consultas, a consulta 6 e a consulta 7. Basicamente, essas consultas, uma delas era referente a diagnóstico por imagem, de forma a tentar contemplar ressonância e ultrassom, e a outra era sobre o diagnóstico por imagem que envolvesse a radiação ionizante, né? Isso aconteceu em 2015, passamos por esse processo similar, com opiniões, né, do público, né, sendo preenchidas num formulário similar também a esse que está disponível hoje. Só que esse processo de 2015, ele não foi finalizado positivamente, porque teve bastante rejeição daquilo que foi proposto pela Anvisa. Isso voltou, então, entre aspas, para dentro de casa, né? E acho que uma comissão que, na verdade, não tenho, né, nem o Marcel temos o conhecimento de quem exatamente fundamentou isso, mas foi liderada pelo João Henrique Campos de Souza. Ele estudou e montou uma minuta básica composta por uma resolução de diretoria colegiada e instruções normativas específicas para cada modalidade. Isso ele colocou para uma consulta não no site, não diretamente para a Anvisa, ele conversou muito com associações, conversou com o CBR, conversou com sociedades, né, e conselhos, para também fazerem as suas contribuições antes de colocar a consulta. E em dezembro de 2018, então, finalmente um documento foi formatado para ser colocado oficialmente a público, né? Então foi publicado isso no site da Anvisa como consulta pública oficial, composta por aqueles documentos que a gente já, da BFM já disponibilizou isso, né, faz um tempo, e outras sociedades e associações também estão trabalhando nesse sentido, ou já trabalharam, né, porque a gente está trabalhando agora dentro de um processo de prorrogação da consulta. Bom, a ideia que foi nos passada, né, quando foi apresentada essa consulta, foi na reunião pública que aconteceu em setembro, né, Marcelo? Agora também não lembro bem das datas, mas a reunião pública ocorreu para a apresentação dessa consulta, com a participação efetiva de uma parte significativa das sociedades de interesse. Estava lá o Colégio Brasileiro, estava a associação, né, em nome do Marcel e a Associação Brasileira de Física Médica, no caso, eu e o Marcel, a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, o CONTER estava lá, tinha, inclusive, nessa reunião pública, o pessoal um representante da veterinária, também bastante interessado em que os critérios estabelecidos nessa RDC também contemplassem a medicina veterinária, a parte de diagnóstico, né, da medicina veterinária. E nós tivemos, então, aí um prazo de 90 dias, de dezembro até, foi início de março, dezembro, janeiro, fevereiro, março, para fazer a primeira fase da contribuição, e agora a gente teve a prorrogação até sexta-feira. Bom, a forma como nos organizamos na Associação Brasileira de Física Médica foi por grupos de trabalho voluntários, né, dentro da RDC e das INs, e tentando contribuir com o que a gente tem de reconhecimento das normativas internacionais e as que já são nacionais de reconhecimento, né, até porque a Portaria 453, ela é uma legislação antiga, mas ela é
muito bem embasada, né, em critérios de segurança e qualidade. Só não contemplam aí as tecnologias mais modernas, né? Então, né, desde 98 a gente tem coisas na portaria 453 que são bem concretas para a implantação de processos de segurança e qualidade, mas que até então não são cumpridas, né? Então, o que a gente precisa é revisar esses conceitos. Não sei, Renato, mais alguma... Era importante que a comunidade ali, pelo menos os membros que estão aqui assistindo hoje, pudessem saber como é que faz a colaboração, a contribuição na consulta pública, Rochelle. Ah, sim. Acho que, de repente, é importante a gente deixar no chat o link para essa consulta. Pode ser pessoa jurídica, pessoa física, isso não é livre, né? Então, hospitais, empresas ou a própria pessoa física pode fazer essa contribuição. A formatação disso é por campus, então, assim, não é muito prático a gente encaminhar documento do todo da sugestão, porque a gente tem, dentro desse formulário, campos necessários para preenchimento. Então, tu vai entrar ali com os teus dados, né? E as sugestões, elas são feitas por artigo e por resolução ou instrução normativa. Então, tu vai sugerir melhorias na RDC e dentro de cada artigo da RDC tu vai colocar a tua sugestão e a justificativa dessa tua sugestão. Até uma coisa que o João Henrique, eu acho que andou palestrando desde 2017 sobre esse tema, ele disse que não adianta tu dizer que tu não gostou da vírgula, né? Tu tem que estar embasado tecnicamente o porquê que a vírgula não deveria de estar ali. E também não é muito concreto tu questionar o que está descrito. Tu tem que, como técnico, né, competente, tu precisa dizer o que tu entende que deveria de estar escrito e não questionar o que está descrito, né? Não é esse o momento. O momento do questionamento poderia ser na reunião pública ou pode ser dentro desse processo, até lembrando, né, teve uma construção da minuta, depois a apresentação da minuta em uma reunião pública, a publicação da consulta pública para coleta das sugestões. Depois disso, ainda no processo da Anvisa, pode ser chamada uma nova reunião pública para discussão de pontos nevrálgicos, né? E daí, finalmente, uma publicação. Então, a gente agora está na fase de entregar o que a gente entende que deveria de estar constando, né, nessa minuta. Então, é importante a gente construir um documento, né, de sugestão, artigo por artigo, que tu entendas que deva ser melhorado, com um texto de sugestão e a justificativa com embasamento técnico dessa tua sugestão. E só, a gente que está colocando aí para a visão de todo mundo, o formulário para envio das contribuições aí da consulta pública. As pessoas podem entrar em qualquer uma delas, é restrito, tem algum assim, se a pessoa colocar lá o CPF dela, ela pode fazer contribuições relativas ao detalhamento dos requisitos sanitários em todas as RDC, Rochelle? Em todas e pode fazer em parte delas também. Isso não tem uma regra, assim, tu pode acessar a RDC e contribuir somente em um artigo da RDC, tu não precisa ter texto para todos os artigos, né? A tua sugestão ela pode ser limitada a um artigo específico. Ou, claro, se tiver sugestão para todos, é bem-vindo, né? Mas Então, não é restrito assim, eu tenho que acessar e isso é um caminho sem volta, eu tenho que começar a dar ok, né? Não, eu vou lá e preencho um artigo e isso por é o exemplo, suficiente. desculpe te interromper, mas nós temos aí 2 ou 3 contribuições coletivas. Uma é da Associação Brasileira de Física Médica, que foi compilada por vários físicos e vocês dois publicaram, né? Uhum. Tem uma que é conjunta do Colégio Brasileiro de Radiologia
junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia Odontológica, a BFM, tem uma terceira que foi produzida pelo pessoal de Campinas. Tem arquivos. É possível simplesmente anexar esses arquivos, se quiser? É Ou não? possível. Tem que entrar em cada um dos campos e preencher, Rochelle? É possível anexar arquivo dentro de um artigo, né? Tu vai preencher o artigo, né, a sugestão, e no final tu tem a possibilidade de anexar um arquivo. É possível. Até assim, nós temos um documento conjunto, né, do Colégio Brasileiro de Radiologia, Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e Associação Brasileira de Física Médica, com o que nós entendemos, o que foram sugestões convergentes, né. A ideia, né, é que, na verdade, acho que o Marcel até já deve ter feito isso, é a gente anexar as nossas sugestões da RDC, e em um dos artigos tu anexa o documento esse, que vai fortalecer, né, aquilo que já está sugerido campo a campo, né, em cada um dos artigos. Isso vai ser feito pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica também, né, vai ser feita a sugestão de parte ou de todos os artigos, e em um deles específicos eu anexo o documento esse livre, Quer né? dizer, É um documento para livre. que todo grupo entenda, se você pegar aquele arquivo, que deve ter talvez um tamanho finito, limitado, você pode, em qualquer um deles, ele vale para os demais. É isso que eu estou entendendo, Rochelle? Ele vale como arquivo anexado. Se vale pelos demais, eu não tenho muito como te dizer, Renato, porque quando eles vão compilar, né, pelo que a gente pode observar, tem os resultados até no próprio site. Se vocês clicarem em resultados ali, tu Aonde estão consegue, os resultados? ali em cima na linha verde, tem formulário e do lado tem resultado. Já tem ali algumas contribuições, né? Se tu correr para baixo a tela, tu vai ver que foram feitas algumas contribuições. Pode Quer dizer, nós correr. temos até o momento 67 fichas preenchidas. Uhum. A maioria delas em São Paulo. A maior parte profissional da saúde. Perfeito. Ele não diz se é físico ou tecnólogo, diz, Rochelle? Especifique qual a sua profissão. Corre mais um pouquinho. Se tu clicar ali em visualizar, ali onde tem especifique qual a sua profissão, tem um visualizar. 65 das pessoas não responderam, né? Então, das fichas preenchidas. Tem um visualizar em verde escuro em cima. Se tu clicar nela, tu consegue ver as informações. Não, no visualizar mesmo. Visualizar. Isso, aí. Tem 5 páginas. Tem 5 páginas, quer dizer, tem que clicar em cada um deles? Não, tá ali descrito já a profissão: auditor de atividades, biomédico, Ah, cirurgião mas não dentista, diz engenheiro. quantos são. Ah, não está finalizado, não. Quer dizer, a gente tem biomédicos, cirurgiões, engenheiros, estudantes, estudantes de graduação e outros. Tem até a 5ª página, não sei se tu viu ali. Ah, tá. Ah, é por ordem Resposta, né? alfabética. Por resposta. Mas eu acho até, Renato, se tu clicar num visualizar ali, tu consegue ver. Tu viu que tem uma lupa, um relatório ali? Pode clicar nela. Ah, tá, a resposta dessa pessoa. Não, não tem. Ah, quer dizer que essas aqui são as contribuições, quer dizer que as pessoas podem ver a contribuição dos outros, é isso? Sim, sim, é transparente, é transparência pública, né? Queria fazer uma pergunta. O Marcel ainda está aí na base de dados ou está fazendo churrasco, Marcel? Não, o pessoal do Rio Grande do Sul é de fazer churrasco. Paulista está na Avenida Paulista fazendo greve, passeata, gaúcho. Marcel, qual que é a dificuldade da construção dessas normas de proteção radiológica? Por que ele é tão controverso, Marcel? Por que faz muito tempo que não se consegue um consenso entre a comunidade de radiologia, o órgão sanitário
e a Associação de Física. Olá, boa tarde a todos. Bom, depois eu faço alguns comentários sobre o método de inserção na consulta ali, que eu acho que dá para facilitar. Eu também compartilhei agora o link com o ofício conjunto das associações. Eu não sei se está indo para todo mundo, mas se alguém puder replicar, tá o link ali no chat, tá? Acho que a primeira coisa que o pessoal confunde é uma coisa é quem legisla e quem fiscaliza, né? Todos estão vendo que nós estamos analisando uma legislação proposta pela Anvisa, certo? E quanto quem fiscaliza são vigilâncias sanitárias estaduais ou municipais, né? Ou seja, visas locais, né? Então, aí é relato de todos que são da área, né, a dificuldade que é e o diferente padrão de qualificação, né, em inspeção sanitária quando a gente abrange localmente, né. Então, isso é um ponto crucial na descrição de uma normativa para entendimento de toda a fiscalização e do órgão regulado, né. Bom, questão depois que eu acho que foi muito oportuno dessa proposição é a questão de dividir em RDC e ienes, que eu acho que essa foi uma grande evolução, porque as ienes permitem atualizar por tecnologia, né? Inclusive, podemos incluir equipamentos híbridos aí e tudo mais. E a RDC, ela é realmente estrutural para tudo isso, né? Então, perdeu tudo aí, Renato. Desculpe. Não, esse formulário... Tá nervoso porque tem greve na cidade, Marcel. O Corinthians vai jogar hoje contra o Flamengo, então nós estamos um pouco tenso aqui. Mas, Marcel, ajuda a gente a poder contribuir com isso, Marcel, na discussão. Onde você acha que tem mais dificuldade nessa portaria? Eu acho que existe uma questão muito grande estrutural em responsabilidades, né? Que é uma coisa que está uma discussão muito grande, que eu acho que tem tomado a maioria das conversas, discussões sobre atualização, tem sido na estrutura de responsáveis, né? Que a termologia de legalmente habilitado entrou. Então, a questão estrutural da referência do responsabilidade técnica, do supervisor de produção radiológica, do especialista em física do radiodiagnóstico, essa é uma questão estrutural de responsabilidades, né, que nós estamos questionando bastante, né, em todos os documentos que nós estamos produzindo, porque a gente entende que isso não pode ficar um caráter jurídico da interpretação disso tudo, né. A gente busca que seja o mais claro possível essa normativa para o entendimento de todos, né, e não deixe brechas para oportunidades, né. Mas com relação à execução de processos, né, a gente sentiu falta muito de questão de licenciamento, né, é uma questão que estava na 453, que faltou, a gente entende nessa RDC, não tá descrito o que uma estrutura de diagnóstico por imagem precisa fazer para obter um licenciamento, então está deixando a critério da vigilância estadual, então a gente entende que isso pode complicar. Questão de planos de proteção radiológica, estruturação de um plano de proteção radiológica a ser implantado no setor, ela também foi suprimida, né? Então, algumas outras questões que entraram, a gente entende também que temos que, enfim, solucionar problemas antigos, que é a questão de gestante em setor, questão de menor de idade, né, que são coisas que conflitam com normas brasileiras, já para quem participa ativamente disso, vê que isso conflita muito essas normas com normas do Ministério do Trabalho, né, e adotar as normativas e indicadores referência de níveis de dose da própria CENEM, né? Então, a gente também é um arcabouço legal que a gente tem que tomar. Então, nessas linhas, né, que a gente entende que a gente tem que olhar para as outras normativas que estão em vigor no país, né, para que a gente entenda. Uma outra coisa que as pessoas têm que ter noção também que essa é mais uma normativa dentro de um serviço de saúde, né? A gente está num arcabouço legal aí, né? Dentro onde existem outras normas também que solicitam outras coisas. Às vezes as pessoas sentem falta de alguma coisa nessa norma, mas que provavelmente ela já está na RDC da arquitetura, por exemplo, do ambiente de saúde, né? Então a gente tem que também fazer essa relação com outras normas, né? Marcel, tem um ponto que eu queria talvez levantar, porque assim, aqui tem muitas informações sobre garantia de qualidade em tomo, em
odontologia, em intervencionista, inclusive de radiação não ionizante, como ressonância magnética e ultrassom, que é uma novidade, enfim. Mas um dos pontos que talvez a gente possa usar aqui no Latin Save, que é um conflito de interesses, que talvez os outros também possam se pronunciar, é a questão do nível de intervenção de uma clínica radiológica. Eu vou pedir, o doutor Hilton Leão, que é o presidente aqui do Latin Save, eu queria perguntar para o doutor Hilton, o que ele pensa inicialmente de você ter uma norma que diz que pode fechar um serviço? Obrigado, olá a todos. Desculpe, eu tive um problema de locomoção, consegui chegar aqui agora na discussão com o Marcel. Achei fantástico o Dimenstein ter começado, obrigado, Dimenstein, por colocar isso. A gente já tinha discutido isso antes no Colégio Brasileiro. Eu, particularmente, acho extremamente complicado essa norma que visa a suspensão de um serviço baseado em dose ou a otimização do aparelho. Porque eu acho que isso não está bem claro. Assim, primeiro, é uma coisa que a gente está tentando fazer há algum tempo, obter os DLRs aqui no Brasil, e nós não temos nem isso. Não temos, assim, claro, eu sei que vários aqui têm trabalhos em cima de DLRs dentro do serviço, dentro da cidade, ou até mesmo alguma coisa dentro do estado. Mas não temos nada isso a nível nacional. Todo mundo que está aqui e trabalha em mais de um serviço ou acompanha mais de um serviço em nível nacional sabe que isso é muito variável. A gente tem aparelhos aí que usam um protocolo, usam outro. Então eu fico muito preocupado com esse negócio de suspensão. Particularmente porque a gente tem serviços que usam, tem níveis tem pacientes com necessidades de exames, talvez que usem uma dose maior, tem outros serviços que tem pacientes que precisam talvez de uma dose menor. É uma coisa que me preocupa muito e acho que isso alguns de vocês devem ter acompanhado a nossa discussão no colégio, que isso aí é uma coisa que particularmente me preocupa. Esse é o seu pensamento também, Dimenstein, e dos outros participantes. Como é que vocês pensam em relação a essa suspensão baseado na dose? O que vocês pensam sobre isso? É compartilhado com o que eu penso aqui, não? Então, eu vou abrir aí para alguém desse que está aqui hoje nessa sessão do Latin Save do dia 15/5. Alguém trabalha no estado de Santa Catarina? Atua no estado de Santa Catarina? Levanta a mão. Quem? Tem alguém? O Marcel. Marcel, tem. Bruna, você atuou no estado de Santa Catarina, não atuou? Não levantou. Marcel, como é que é isso no estado de Santa... A Bruna levantou. Bruna, como é que é isso no estado de Santa Catarina? Oi, boa noite. Bom, no estado de Santa Catarina tem uma legislação própria, uma normativa, que ela prevê algumas restrições, algumas orientações mais específicas do que a da vigilância sanitária. Então, ela faz com que nós possamos ter um trabalho um pouco mais direcionado para essas novas tecnologias, por exemplo, setores de hemodinâmica, em que não é citado na portaria 453. Ótimo. Marcel, como é que é a experiência em Santa Catarina para vocês? Olha só, a norma de Santa Catarina, e o qual hoje está sendo proposta a atualização da RDC, que está muito baseada na norma de Santa Catarina, ela entrou em vigor em 2015, certo? E esse conceito foi introduzido desde o começo. A diferença, basicamente, a ideia, eu entendo a discussão, a problemática e entendo o que a vigilância busca. A questão é que a gente não está conseguindo ver claramente a implantação disso pelas vigilâncias. Mas o que a vigilância entende solicitando isso é que o nível de suspensão seja uma autorregulação interna do setor. Então, ou seja, o equipamento, vou usar um exemplo simples, tá? O equipamento, o limite de variação é 10%, o equipamento está em 15%.
Ou seja, o equipamento pode operar, mas precisa de solução. O equipamento está acima de 20%, ele entrou em nível de suspensão. Então, ou seja, o responsável legal deveria inabilitar aquele equipamento até que ele fosse feito a sua manutenção. Então, ou seja, esse indicador, ele não deveria ser usado, ele não é criado para ser usado pelo órgão de fiscalização, é para uma autorregulação. Certo? Só que nesse entendimento eu estou vendo que existe, e realmente na experiência de Santa Catarina, pouquíssimas vezes tivemos o índice de suspensão, o nível de suspensão sendo utilizado para fechar setor. Isso foi uma coisa que se utilizou, aí foi uma vantagem, porque a vigilância teve esse argumento legal para poder suspender o serviço. Porque senão os fiscais sanitários também alegam que não tem respaldo legal para interditar um serviço, porque não se sabe se 10, 15 ou 20 ou 30 é um indicador. Mas eu entendo também o fato de que isso possa ser mal interpretado por determinados fiscais sanitários, certo? Mas a ideia do nível de suspensão é dar referências para algo absurdos, né, da noção de parâmetros que são incabíveis de se trabalhar com os equipamentos. Esse é o entendimento da vigilância. Marcel? Oi, estou aqui. Eu estou ouvindo? Marcel, você me ouviu? Estou, perfeitamente. Então, aí nesse ponto eu concordo totalmente com você. Autorregulação, geração de aviso, falar que o seu aparelho está com problema, eu acho que todos nós concordamos, assim, tá dando uma dose maior. Mas você então concorda também que aí em Santa Catarina eu ouvi falando que não tem sido utilizado para suspensão, mas pouquíssimas clínicas tiveram suspensão. Então, eu não entendi essa parte. Então, está sendo utilizado efetivamente para suspensão? Olha só, na prática, quando eu encontrei situações de nível de suspensão, imediatamente é notificado o responsável legal, que é o que essa norma, atualização de norma faz também, a gente deve se reportar diretamente ao legal, e se em hospital de grande porte, às vezes isso traz problema, né, porque a direção é distante do setor de radiologia, mas deve ser comunicado o responsável legal sobre esse nível de suspensão. Nas situações que eu tive isso, a instituição tomou providências imediatas. Com relação à dose, elas são simples porque são atitudes de alteração de protocolo, né? Ou identificação por que o motivo da dose está alta, né? Então, inclusive até eu tô, uma observação minha, estou solicitando nível de radiologia pediátrica em quase todas as INs, que é uma coisa que não está muito clara, né? Ou não consta, né? Mas o nível de dose, eu acho que é uma coisa que a gente resolve até com maior facilidade. Eu acho que, às vezes, o nível de suspensão que a gente tem encontrado realmente é pela ausência ou inoperância de um determinado parâmetro do equipamento, né? Então, por exemplo, uma mamografia que o controle de tomada de exposição começou a flutuar por determinada situação, por umidade, por falha técnica do dispositivo, certo? Então, para o mesmo padrão mamário, está variando muito o MAS. Então, o padrão de imagem cai muito. Então, nesse sentido, entra em nível de suspensão. Olha, não tem condição de trabalhar, né? E aí é feito a manutenção, é feito reanálise e comunicado. Em muitos casos, a vigilância nem ficou sabendo, né? Mas eu entendo a preocupação de todos em achar que a má interpretação da norma pode fechar serviço desnecessariamente. Mas cabe lembrar que a norma também diz isso. O serviço pode funcionar desde que em situação de emergência, né, que é o caso, por exemplo, de uma tomografia que está com um parâmetro muito alto por algum motivo, né? Mas a grande maioria desses problemas se resolve internamente. Eu tenho entendimento pela minha prática, né?